boa noite a todos. Muito bom. Gostei da animação, apesar do horário. É com prazer que a AME, a Associação Médico Espírita, recebe todos aqui na nosso encontro mensal, que a gente chama de AME para Todos, onde se pretende trazer os preceitos e os princípios que são estudados pela doutrina espírita, princípios onde o homem é considerado não só um ser biológico, mas um ser multidimensional, não só biológico, mas também o seu aspecto psicológico, o seu aspecto social, e ampliando esse conceito integral que é tão dito e falado por aí, né, mas que não ultrapassa a questão psicológica. E essa integralidade não pode deixar de contemplar, como a gente contemplará nessa sala, e sempre tem contemplado, o aspecto espiritual do ser humano. Considerar o ser humano como um ser espiritual, então ele ultrapassa os aspectos pré-nascimento e pós-morte, e trazendo toda a sua bagagem e sua experiência para uma experiência nessa vida, né? Trazendo todos os seus aspectos anteriores. Ele se expressa com saúde, com doença, né? Com felicidade ou com tristeza, tentando assim, trabalhando seus sentimentos e suas emoções, conseguir superar e suplantar muito das nossas limitações. Então são esses aspectos que são trabalhados aqui nessa sala. Bom, agora, dando prosseguimento ao nosso evento, vamos iniciá-lo realmente convidando aqui o nosso colega, Dr. Edilson Egito. Gostaria de brevemente apresentá-lo. Ele é médico, dermatologista já há 42 anos. Ele é membro da nossa Associação Médico Espírita, aqui da Paraíba, e atualmente realiza um curso de aperfeiçoamento na doutrina espírita e mediunidade, no Índice Espírito, que é coordenado pelo nosso colega Edilmo. Então, 45 minutos aproximadamente de palestra. No final nós teremos um debate, onde participará Edilmo, o Edilson, e também ajudarei. Por favor, professor. Olá, boa noite a todos. Obrigado por terem vindo. Nosso tema de hoje é um tema mais ou menos difícil, é um tema árido, mas é um tema altamente atraente. É um tema atual. Pesquisas acerca da relação cérebro, mente e mediunidade. Esta apresentação está sendo baseada nos estudos, nas pesquisas, nas palestras do Dr. Alexander, que é professor titular de psiquiatria da Universidade Federal de Juiz de Fora, e também da USP, MD, PhD, juntamente com o Dr. Júlio Pérez e Dr. Andrew Newberg, da Pensilvânia, junto do estado de Nova York. Então, este jovem aqui é o Dr. Alexander, este aqui é o Dr. Júlio, e aqui o Dr. Andrew. Então, são figuras altamente ilustres, que estão levando a sério muito esse estudo da ciência, junto com a mediunidade. E nessa oportunidade, a AME Paraíba, então, quer mandar os elogios para esses ilustres colegas e também o nosso abraço. Uma pequena introdução para os que não são muito ligados à doutrina. Rapidamente, vamos dizer o seguinte: que a doutrina espírita, ela é um tripé. Na base está a ciência, na outra base a filosofia, ou seja, o modo como o homem vê a vida, vê o universo, e no ápice está a moral ou a religião, que no caso da doutrina espírita é a religião cristã. O modelo do homem integral para a doutrina
o homem é composto de um corpo material, de um espírito e de um laço da matéria tênue, sutil, chamado perispírito, ligando o corpo ao espírito. Dr. Alexander diz o seguinte: Kardec foi um dos pioneiros a propor uma investigação científica, racional e baseada em fatos observáveis das experiências espirituais. Desenvolveu todo um programa de investigação dessas experiências, ao qual deu o nome de Espiritismo. Então, uma definição boa do que é o Espiritismo. Aqui está o busto de Allan Kardec, codificador da doutrina. Mas alguém pode indagar, alguém da plateia. Qual a relação, então, desse tema de hoje com a saúde, que o Dr. Zilan sempre recomenda, que os temas sejam sempre saúde e espiritualidade? Bem, eu diria o seguinte: como todos sabem, saúde é o perfeito, que é muito difícil, mas vamos dizer razoável, equilíbrio físico, psíquico, espiritual e social. Existindo desequilíbrio, vão surgir os transtornos físicos, psíquicos. Atualmente, os dois estão praticamente juntos, psicossomáticos. Até na dermatologia, as dermatoses são muito psicossomáticas. Há os transtornos, ou as doenças exclusivamente espirituais, onde nós nos fixamos aqui, e os transtornos sociais, que é aqueles transtornos, vamos dizer, do alcoolismo, os transtornos do uso de drogas, etc. Então, o dia a dia nos mostra que o uso da prática espiritual, o uso da fé, comparecer a um templo religioso, a uma igreja, comparecer a um centro espiritista, auxilia e muito a solução desses transtornos exclusivamente espirituais. Então, é aquele transtorno que a pessoa faz todo tipo de exame, vai a todos os médicos e não se encontra nada. Então, é um distúrbio exclusivamente de ordem espiritual. Então, o uso da prece, o uso da meditação, da mentalização positiva, do passe mediúnico, tudo isso ajuda muito. Passando agora para um assunto muito difícil, o que é o pensamento e qual a sua origem? Pensamento é uma coisa muito difícil de definir. É quase como Deus. Não se vê, mas se sabe que existe. Toda hora estamos pensando. Então, podemos dizer o seguinte conceito: os pensamentos são processos cerebrais psicológicos representativos. A maioria são cognitivos, do conhecimento, imaginativos, ideativos, pensamentos positivos, pensamentos negativos, tem N variedade de pensamentos. São processados fisiologicamente no cérebro, o órgão anatômico, por reações bioquímicas, mas são originados, estimulados por outros fatores, fatores internos. Por exemplo, o sujeito está com a doença e começa a pensar sobre aquela doença, então ali foi o estopim do seu pensamento. E os fatores externos, muito importantes, esses fatores externos, são os fatores sociais, os fatores de convivência com a sociedade, os fatores espirituais, são os fatores espirituais ou mediúnicos. Então, os fatores externos, eles atualmente estão dominando muito a origem do pensamento, quer dizer, o que detona o pensamento, o que estimula, o que origina o pensamento. Anatomicamente, fisicamente, é nos neurônios,
mas existem os estímulos que fazem o pensamento acontecer. Então, nossa apresentação terá 4 itens de conteúdo. Primeira relação cérebro-mente, o estudo da EQM, experiência quase-morte, vai ser apresentado um caso real, o estudo da mediunidade, para os que não aceitam a mediunidade, nós vamos mostrar que a mediunidade realmente existe. E a apresentação de 2 casos de mediunidade. Então, terá 3 casos reais, verdadeiros. Esta apresentação tem o concurso de 6 médicos, contando com minha pessoa, e de 2 espiritualistas, filósofos, etc. Então, logicamente, vai surgir várias questões, como o cérebro, isoladamente, produz a mente. O cérebro e mente são coisas diferentes. Ou a mente é algo mais que o cérebro. O cérebro seria apenas um filtro, um condutor da mente. É o que defende o Dr. William James e Dr. Frederick Myers. Mostrarei logo mais adiante quem são esses 2 pesquisadores. Então, experiências mostram que algo mais, algo além, produziria a mente. Nós temos os casos, então, de experiência quase-morte. Há mais de 266 artigos publicados dessas experiências, artigos científicos, e as experiências espirituais são os casos mediúnicos. Aqui está o nosso ilustre pesquisador, Dr. William James. Então, memorize esse nome que vai aparecer muito nessa apresentação. Ele faleceu em 1910, era médico, psicólogo, parapsicólogo, filósofo, ligado a nada mais, nada menos que a Harvard. Estudou mediunidade durante 20 anos. Então, mesmo para psicólogo, estudou mediunidade. E não é pouca coisa, não. O homem é médico, psicólogo, parapsicólogo e filósofo. Americano. Um colega seu britânico é o Frederick Myers, de Londres, contemporâneo do mesmo. Faleceu, ou desencarnou em 1901. Não era médico, mas era um intelectual, um literato e pioneiro na pesquisa de fenômenos espirituais na Inglaterra. Foi fundador da Sociedade para a Pesquisa Psíquica, SPR. Também vai aparecer mais adiante. Vamos então analisar um caso de experiência quase-morte. É um caso emblemático, é um ícone desse fenômeno. É o caso da Pamela Reynolds, ou Pam Reynolds. Este caso aconteceu em Atlanta, no estado de Geórgia, em 91. A senhora Pamela Reynolds submeteu-se a uma cirurgia para a correção do aneurisma. Ela permaneceu por 40 minutos sem nenhum fluxo sanguíneo cerebral. 40 minutos. Aqui não há um erro de digitação, não é 4 minutos, não, 40. A medicina sabe que o máximo que o cérebro pode ficar sem vascularização é de 5 a 10 minutos. Ela permaneceu 40 minutos. Seu eletroencefalograma deu uma linha reta, foi considerado então como morte cerebral, símile. Porém, após a cirurgia, que ela conseguiu sobreviver, ela consegue retratar todos os diálogos e situações da sala cirúrgica, enquanto ela esteve sem atividade cerebral. Então, caso documentado, caso verdadeiro. No ano 2000, o psicólogo Kenneth Oren
escreve que a EQM de Pan Reynolds é a melhor instância que temos atualmente na literatura para demonstrar este tipo de fato aos céticos. Está na Wikipédia para quem quiser conferir. Este espantoso caso nos proporciona a prova de que a consciência continua, mesmo o cérebro estando totalmente inativo. Então, o cérebro estava morto, inativo, mas a mente continuou. E a pergunta é, como? E esse como é que vamos tentar, mais ou menos, desenvolver nesta apresentação. Isto está nesse site, uma revista de Nancy, na França. Então, voltando ao nosso amigo William James e Frederick Myers, eles afirmam, então, categoricamente, não é um fato científico comprovado, não é uma verdade acadêmica comprovada, não é um dogma científico, que o cérebro produz isoladamente a mente. Por quê? Porque se o cérebro morrendo, a mente deveria não existir mais, o que não acontece na prática. Os cientificistas podem trabalhar com essa ideia, que só existe matéria, é um direito que eles têm. Mas é uma hipótese de trabalho, não é um dogma científico, é apenas uma hipótese de trabalho. Então, igualmente a esses diapositivos já projetados e os próximos serão projetados, não é o data show que está produzindo os mesmos. Apenas ele está transmitindo. A produção dos mesmos foi feita por outra pessoa. No caso, aqui a minha pessoa. Então, é a mesma coisa do cérebro e a mente. Então, o data show apenas transmite e projeta, não produz. Para corroborar tudo isso, o Dr. Raul Marinos Júnior está vivo, é apenas professor titular emérito da USP, não é qualquer universidade, é da USP. Atualmente é professor de bioética, que é uma disciplina muito importante, trata da ética da pessoa em relação às outras pessoas, em relação à natureza, em relação aos animais, em relação ao ambiente, etc. E ele diz categoricamente, está na internet e está em várias palestras que eu mesmo colocou na internet. Ele diz, então, textualmente, eu não coloquei aqui nenhuma palavra minha, a hipótese que o cérebro produz a mente, produz a consciência, não é uma tese acadêmica científica, não obtém sustentação, pois se assim fosse, o cérebro parando, não haveria mais consciência. Há pouco tempo ele deu uma entrevista para Salomão Schwartzman, que era da rede Manchete, onde ele diz tudo isso aqui. Então, Raul Marinos, essa personalidade afirma isto. E para os que querem ainda mais aprofundar-se no assunto, o Dr. Alexander, realmente é brilhante, junto com outros colegas, editou este livro. Aqui está em inglês, porque foi editado juntamente com colegas da Islândia, do Canadá, dos Estados Unidos, outros países da Europa, mas já existe em português, explorando fronteiras da relação cérebro-mente. Bem, vamos agora a uma segunda parte da nossa apresentação, que é o estudo da mediunidade. A mediunidade, ou fenômeno mediúnico, pode ser conceituado como a experiência em que o indivíduo, denominado médium, relata estar em comunicação com, ou sob influência de uma outra personalidade já falecida, ou outra entidade não material,
É o conceito de Alexandre Moreira Pereira. É um conceito muito bom, principalmente para fins de pesquisa, porque é um conceito neutro. O que quer dizer neutro aqui? Neutro aqui quer dizer o seguinte: é um conceito que não diz a origem ou as causas da mediunidade. Então, deixa, logo adiante vou projetar, deixa em aberto 5 origens da mediunidade. Mas é claro que a doutrina kardecista vai optar por um. Mediunidade. Então, ninguém pode negar que sempre existiu esse fenômeno. Sempre existiu em todas as épocas, em todas as culturas. Desde que o homem é homem. Nas culturas indígenas, nos homens primitivos, talvez a pagelança, o xamanismo, talvez tenha sido a primeira profissão. Dizem que talvez seja mais antiga do que a profissão da prostituição. Então, qualquer pessoa que adoecia, a primeira pessoa que era chamada era o xamã, era o pajé, para fazer a cura daquela pessoa, a sua reza. Na cultura do Torá, do Antigo Testamento judaico, na cultura do Novo Testamento, dos profetas, aqui eu não posso perder muito tempo, mas quem quiser ler a Bíblia vai ver várias passagens, várias e várias passagens. Não há como negar. O profeta Isaías descrevendo visões, o próprio Cristo no Monte Tabor, não tem como negar. Os católicos fundamentalistas podem pensar como quiserem, é um direito que eles têm, mas existe o contraponto. Então, o Cristo vê 2 figuras. Será que é Isaías? Será que é Moisés? Então ele vê 2 espíritos. Os próprios apóstolos são testemunhas. Não há como negar. Isso está escrito lá. Os protestantes pentecostais, esse é interessante. Quem quiser ligar a rede a cabo, eu ligo de vez em quando. Canal 198, 197, 196, 195, 194, da NET, sem fazer propaganda. Esses amigos estão fazendo fenômenos que eu digo que são pseudo-mediúnicos, não são mediúnicos, mas eles fazem rezas, fazem imposições, fazem pseudocuras, etc, etc, etc. Os católicos carismáticos também não ficam de fora. Não ficam. A Canção Nova tem a sua missa de cura, onde existe a imposição de mãos, existe a procissão do Santíssimo, existe, então, vários rituais em que eles tentam fazer a cura daquelas pessoas que estão presentes. Então, existe em todas as culturas. Nos cultos afro-brasileiros, candomblés, terreiros, eu não vou tecer muitos comentários, porque aqui há um pouco de, vamos dizer assim, de sincretismo, uma mistura aí de baixar espíritos, etc, etc, que não é muito bem aceitável nem recomendável. Mas a doutrina espírita, o kardecismo, é realmente a única que está estudando o assunto seriamente há muitos anos. Estudando cientificamente, filosoficamente e religiosamente, ou espiritualmente. Bem, quanto às origens, aqui é interessante, tem citado aqui 5 origens do fenômeno mediúnico. E interessante, porque o próprio Kardec aceitava todos os 5. Kardec era um homem muito aberto, muito lúcido, muito centrado. Então, ele aceitava todos os 5. O fenômeno mediúnico pode não ser nenhum fenômeno, pode ser simplesmente um médium fraudador. Ele está ali
realizando aquele fenômeno, mas só para angariar pecúnia, angariar dinheiro. Pode ser fruto de uma doença psiquiátrica, uma alucinação, uma psicose, um estado histérico. Pode ser fruto de uma doença neurológica, um tumor cerebral. Freud já dizia que o fenômeno mediúnico era a manifestação do inconsciente. Tudo bem. Já o ilustre Carl Gustav Jung, ninguém sabe dizer qual foi o mais brilhante dos dois. O Freud teve a vantagem de ter descoberto o inconsciente, mas Jung foi muito brilhante, porque o Jung estudou muito espiritualidade. Então, Jung dizia que existe uma camada impessoal no psique. Jung afirma que a consciência não obedece ao tempo nem ao espaço. Está na internet, está nas obras completas de Jung, acho que obras completas, está na internet, página 450 do volume 8. Este caso, depois da apresentação, eu posso dizer como Jung chegou a esta conclusão. Ainda há alguém, principalmente os parapsicólogos, que dizem que o fenômeno mediúnico é apenas a percepção extrasensorial, percepção do inconsciente de uma pessoa com o inconsciente de outra pessoa viva, como o fenômeno da telepatia, etc. Mas o grande Allan Kardec, estudando todas essas origens, chegou à conclusão que alguns casos de mediunidade verdadeira não tem outra explicação senão a sobrevivência da personalidade, da consciência, da mente não material ou não local, que é o que a doutrina espírita reza e preconiza. Então, vamos analisar 2 casos de mediunidade. Este caso aqui de Leonore Piper, ela faleceu em 1950, eu tinha 3 anos, americana, e o caso do brasileiro Francisco Cândido Xavier. Leonore Piper era uma médium americana, ela foi estudada exaustivamente pelo William James, que mostramos. O William James era médico, parapsicólogo, não era espírita. Ela produziu centenas de informações inexplicáveis pela ciência convencional acadêmica. Ela foi investigada durante 15 anos, sem nunca ter sido identificada como alguma fraude. 15 anos. Um colega de William James convidou e levou ela para Londres, o Dr. Oliver Lodge. Ela foi isolada em ambiente fechado e nas sessões, lá do seu apartamento, durante mais ou menos uma semana, a que foi submetida, ela produziu fatos de pessoas presentes e ausentes que a mesma nunca tinha visto ou conhecido. Então, coisas que a ciência não explica. Passando a Francisco Cândido Xavier, ele produziu mais de 400 livros, incontáveis cartas, muitas inclusive em outros idiomas, com caligrafia e assinaturas idênticas dos emitentes. Apesar de seu baixo nível de instrução, só o curso primário. Seu primeiro livro, O Parnaso de Além Túmulo. Então, este livro foi editado primeiro em 32, depois ampliado em 55. A ciência convencional jamais conseguiu ou consegue explicar. Agora, só sabe quem adquire o livro, quem lê o livro e tira as conclusões. Eu adquiri, eu li e tirei as conclusões. Inclusive, aqui tem 31 poemas do espírito de Augusto dos Anjos,
Eu conheço Augusto dos Anjos, li todo o livro Eu. E você lê, então, e diz, aqui é Augusto, não tem para onde. Então, incrível como o Franciscano Xavier produz um livro deste em 1 ou 2 meses, de olhos fechados, com vocábulos que só se encontram no dicionário. Você às vezes não conhece o vocábulo. Então, termos difíceis. São 250 poemas de mais de 50 autores. Autores quer dizer estilos diferentes. Isso para uma mente, um cérebro humano, é impossível. Então, o nosso amigo Alexandre, aqui é outro, não é Alexander, aqui é um literato da USP, também não é qualquer universidadezinha, é a USP. Ele fez a tese de mestrado baseado neste livro. Estudou nos autores psicografados, o Guerra Junqueiro, que é um poeta português. Em 6 características de estilo do Guerra Junqueiro, nos poemas foram reproduzidas 5. Esse cara foi para Portugal, esteve com um literato português, especialista em Guerra Junqueiro, isso há pouco tempo. Então, jamais Chico Xavier teve acesso a esse literato. Chico Xavier escreveu em 55, e essa tese agora é de 2000 e pouco. Então, 5 estilos foram reproduzidos, 5 características do estilo. Interessante que só o estilo saudosismo não aparece nos poemas de Guerra Junqueiro. Interessante por quê? Interessante porque a doutrina espírita não considera muito o saudosismo. O saudosismo é como se fosse a lamentação de uma perda, o que a doutrina espírita não considera muito. Então, isso é um fato interessante. Aqui está o nosso amigo jovem, Alexandre, que é de Campinas. Aqui a capa de uma das edições do Parnaso. Existem sei quantas edições. E ele continua estudando o Franciscano Xavier, agora com sua tese de doutoramento. Desta vez, analisando o famoso escritor maranhense Humberto de Campos. Em 1935, Chico Xavier psicografou 5 livros do espírito de Humberto de Campos, dentre eles Crônicas do Além Túmulo e outros. Em todos, o estilo de Humberto de Campos é reproduzido fielmente. Tão fielmente, que a família de Humberto de Campos achou que o Franciscano Xavier tinha, de alguma maneira, roubado os escritos de Humberto de Campos, ou então que esse escrito mesmo do espírito era de Humberto de Campos e queria os direitos autorais. Então, requereu na justiça os direitos autorais. Bem, isso foi uma pelenga de muitos anos, mas, no fim, a ação foi julgada inébita. E para os advogados ilustres que aqui estão, a sentença foi simples. Simplesmente o seguinte, o juiz colocou que, ao morrer, a pessoa física deixa de possuir direitos civis. Então, a família perdeu a questão. Mas o Chico continuava recebendo o espírito de Humberto de Campos. Então, ele escreveu ainda mais 7 livros, e para evitar pelengas ou outras ações, ele escreve com o nome de Irmão X. E tem mais ainda. Em outros textos psicografados, ele faz revelações da vida de Humberto de Campos, da vida pessoal e da família, só conhecidos pela família. Isto é muito interessante, porque aqui está o nosso amigo Humberto de Campos, que Humberto de Campos, ele tinha um diário secreto. Ele mandou guardar esse diário na Academia Brasileira de Letras, no cofre.
e deu a instrução, passou a abrir esse diário 20 anos após a sua morte. Então vejam que jamais o Chico Xavier teria acesso a esse diário, que esse diário foi aberto 20 anos após. Ele morre em 34, o Chico Xavier começa a receber o espírito dele 3 meses após, no começo de 35, e o diário foi aberto 20 anos depois, e tinha realmente vários fatos que só quem conhecia era a família, inclusive da vida pessoal do Humberto de Campos, algumas coisas que podiam comprometer a própria família do Humberto de Campos. O doutor Alexandre continua ainda estudando o Franciscano de Xavier, fazendo agora o pós-doutoramento, com cartas psicografadas, e suas convicções são ratificadas. Há informações precisas, presença de xenografias, ou seja, escrever em outros idiomas verdadeiros. Vou explicar isso aqui mais tarde. E as caligrafias idênticas. Bem, isto aqui é interessante, que isso aqui chama-se xenografia ou xenoglacia escrita invertida. É interessante por causa do seguinte. Bem, aqui o Franciscano Xavier, em 5 minutos, ele escreve invertido, e em outro idioma. Me parece que aqui é inglês. E eu tenho prática disso, porque eu peguei uma dessas xenografias, há 10 anos atrás, era do apóstolo Paulo, uma saudação. Eu peguei o espelho, consegui ler a xenografia, mandei a moldurar e entreguei para meu amigo Célio Taveira. Confirma? Confirma. Pronto. Então, eu digo mais o seguinte, mesmo se eu treinar isso aqui durante um mês, se me derem meia hora para fazer isso aqui, eu não consigo fazer. Meus amigos, isso aqui está escrito invertido em outro idioma e foi feito em 5 minutos, e com os olhos fechados. Então, realmente, a ciência acadêmica não consegue explicar. Outra xenografia escrita invertida, parece que em inglês de novo, My Dear, pelo Espírito Emmanuel, foi psicografado em 4 de abril de 37. Conclusões finais. Então, após todos esses diapositivos apresentados, conclui-se que há fortes evidências da persistência da consciência, mesmo após a morte cerebral. Como? Só a mediunidade explica. A ciência até agora não consegue explicar. Que o cérebro, como órgão anatômico isolado, não produz a mente, não produz a consciência. Existe algo mais. E está aberto. E só a doutrina kardecista que está pesquisando e estudando isto. Os fenômenos mediúnicos realmente existem. Você pode não aceitar, não acreditar, é um direito seu, mas realmente existem. E os aceitos como verdadeiros só podem ser explicados pela hipótese da permanência da consciência, ou seja, por ação de entidades não materiais. Aqui foram apresentados alguns casos. Faz-se necessário ampliar os estudos da permanência da consciência pós-morte, principalmente para a comunidade científica cética, materialista, monista. Bem, essa comunidade científica que diz que tudo é átomo, no universo só existe átomo, só existe matéria, tudo bem, é um direito que eles têm, é um direito, é uma hipótese de trabalho, mas não é uma verdade absoluta, não é. E aqui, o Islã vai gostar muito, são recomendações para integrar espiritualidade e saúde, são inúmeras, coloquei aqui só 3. A Associação Médica Americana,
a Organização Mundial de Saúde, a Associação Brasileira de Psiquiatria, etc, etc. Bem, eu acho que era isso que eu tinha que apresentar para os senhores e senhoras. Muito obrigado. E até a próxima. É interessante que em toda palestra, a maioria das palestras que nós vamos, a gente sai, escuta o palestrante e vai para casa. Não é verdade? Aí fica aí, eu queria fazer aquela pergunta, e aí espero o palestrante terminar a palestra, vai conversar com ele, tem umas 50 pessoas em volta dele para tirar a pergunta, e ele não sabe quem responde primeiro. Então, nessa dinâmica, a gente tem a oportunidade de ir para casa sem sair com uma minhoca na cabeça. Uma dúvida, eu não entendi essa parte. O que é que ele quis dizer quando ele falou, né, essa relação com a mediunidade? O que é que tem a ver mediunidade e mente? Eu não entendi muito bem, né? Então, é a oportunidade que todos têm. E aqui ninguém sabe de tudo, ou não sabe de nada, né? E a gente tem que aproveitar esses estudiosos. O Edilmo, ele promove um curso sobre sobre espiritualidade na Associação Espírita Caridade em Ação. É um estudioso, aliás, eu digo um grande estudioso, né? Está aqui também para ajudar e colaborar com essas questões. Então, Marcos Paterra está com um microfone, a gente faz perguntas e eles respondem. Então, quem gostaria de ser o primeiro? Quem é o corajoso? Alguém gostaria de tirar uma dúvida do palestrante e do Edilmo? Assim, junto com o mesmo tema. Eu gostaria de começar, então. Certo? Já para quebrar o gelo, né? E eu faria para os dois, não só para o Edilson, mas para o Edilmo, dos dois Ed, né? A relação entre a... Como é que você, depois de estudar tantos pesquisadores, né, estudar a codificação, pesquisadores atuais sobre a dissociação entre o que é mente e o que é... Ou seja, mente, leia-se pensamento, né? E o que é cérebro são coisas diferentes. Ao analisar isso, como é que você encaixaria na prática médica esse conhecimento novo? De que forma um médico, um enfermeiro, ele vai se beneficiar dessa informação? Saber que o cérebro não produz o pensamento. O pensamento não é uma produção bioquímica apenas, né? Mesmo que o cérebro não esteja funcionando, como você colocou na experiência de quase morte, o pensamento e a mente continuam funcionando. De que maneira a medicina ela se beneficiaria desse conhecimento que a ciência acadêmica, a ciência que ainda é materialista, como você falou? Porque ciência não é materialista, na realidade, vocês sabem, né? Pelo menos na minha opinião. Ciência é uma maneira de se pesquisar, é uma maneira metodológica. Agora, o materialismo se apoderou da ciência para apenas dizer que quem manda aqui é o materialismo. Então, a ciência, de uma forma geral, como ela se pode beneficiar, principalmente a medicina? A ciência acha que só pode ser ciência tudo que pode ser quantificado. O que não pode ser quantificado não é ciência. Então, como a espiritualidade, o espírito não pode ser quantificado, eles não querem que seja ciência. Mas é um equívoco. Segundo, quero dizer o seguinte, quando eu falei a palavra ali, pensamento, realmente o pensamento é muito importante. É tão importante que a doutrina budista, nos seus 8 caminhos, o caminho óctuplo, coloca um dos caminhos é o pensamento correto. Que do pensamento correto vai vir os outros caminhos, que é a ação correta, etc. Mas, voltando à tua pergunta, na prática médica, eu acho que isso tudo pode ser aproveitado do seguinte modo: ouvir o paciente, ver o paciente, ver a alma do paciente, não ver só a doença do paciente, a doença física. É isso que eu tento fazer no meu consultório. Às vezes eu perco mais tempo conversando com o cara, deixando o cara à vontade. Às vezes ele diz, rapaz, eu tive isso, até mostro para a pessoa.
do que simplesmente prescrever a receita. Então, é muito importante ver a alma do paciente. Islam, e para todos, há 3 aspectos que devemos considerar nesse entendimento mente e cérebro. Primeiro, à luz da doutrina espírita, que vem estudando o tema desde o século XIX, a independência entre a mente e o cérebro. Essa é uma primeira conclusão que deve ser trabalhada. A segunda conclusão, que ela já veio ser introduzida no estudo espírita na década de 50, através da mediunidade de Chico Xavier, através das obras de André Luiz, e em especial, Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, em que vem fazer a apresentação que foi iniciada no Livro dos Espíritos, em 1857, quando fala a respeito de espírito e matéria, introduz o conceito de fluido cósmico no século XIX, na doutrina, no Livro dos Espíritos, mostrando que os 3 são 3 aspectos diferentes de uma mesma coisa. Em 39, quando Emmanuel publica o livro Emmanuel, um dos itens do livro, já no finalzinho, ele vem afirmar que espírito e matéria são estados diferentes de uma mesma coisa. Quando chega na década de 50, ele fazendo a apresentação do livro Mecanismo da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos, e junto com André Luiz, ele vem apresentar mente, corpo mental, que até então não tinha sido apresentado. E muito interessante, quando tanto André Luiz quanto Emmanuel, e aí em especial André Luiz, que faz a apresentação da mente, a apresentação nas outras obras, que não Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, como Missionários da Luz, Os Mensageiros, nos domínios da mediunidade, Entre a Terra e o Céu, Libertação. Nessas obras de André Luiz, ele fala sobre a luz mental. Para que possam perceber claramente esse contexto da colocação do nosso querido amigo aqui e do Islã em relação à distinção mente e cérebro, André Luiz é chamado a atenção para o fenômeno em vários momentos. Eu vou destacar 2. Um momento de um moribundo, em que, do ponto de vista do ambiente físico, as pessoas estavam, de certo modo, agitadas, porque a pessoa estava à beira da morte. Do lado espiritual, uma equipe de trabalhadores auxiliando para que aquele fato acontecesse do melhor modo possível. E o instrutor espiritual de André Luiz o chama e pede para que ele observe. Só que André Luiz, inicialmente, não tem condições e nem requisitos para isso. Aí é onde eu coloco. Que requisitos? O instrutor espiritual lhe concede recursos magnéticos especiais para que ele amplie a sua capacidade, a sua percepção, e ele pudesse, naquele momento, enxergar muito mais. E daí, André Luiz observa por dentro o corpo do moribundo. E ele presencia, no centro do cérebro, uma luz. Ele diz, uma luz com uma chama semelhante a uma flor de lótus. E esta luz tremula. Ela é pálida, ela é frágil. E
ele passou a observar o reflexo no cérebro. Ele verificou que o cérebro todo era controlado por aquela luz que estava no centro do cérebro. Observou os condutos nervosos. E aí ele presenciou os condutos nervosos, que do lado daqui para lá só se vê filetes gelatinosos, mas ele observava o percurso da luz mental saindo do centro do cérebro, participando de algumas partes do cérebro, depois indo para o sistema nervoso periférico, viajando do cérebro pela medula até por cada filete, chegando a cada parte do corpo. E daí, no fenômeno morte, ele descreve o recolhimento desta luz lentamente. E à medida que havia o recolhimento desta luz, a região ia dando por perda de vitalidade. Bem, essa foi uma descrição colocada no fenômeno da morte. A outra foi numa atividade mediúnica, em que um médium, ele deveria, na época, participar de uma atividade em que ele seria intermediário de um instrutor espiritual, em que esse instrutor espiritual faria receituário mediúnico. Na época isso era comum, isso na década de 40, início da década de 50. E o orientador espiritual chama André Luiz para observar o centro do cérebro. Então, ele vê aquela luz, não mortiça como estava antes, mas uma luz muito intensa. E um fio luminoso ligado ao espírito que iria dar comunicação. Essa luminosidade muito intensa, ela se tornava mais intensa na epífise. A glândula que na época era desconsiderada. E, fazendo o comparativo, ele verificou que aquela luz era intensa e percorria todos os condutos nervosos, chegando a cada parte do corpo. Aí uma descrição belíssima da luz. Aí André Luiz, ainda abismado diante da situação, o que seria aquela luz? O instrutor espiritual diz: a luz mental. O que é a luz mental? Quem é o possuidor da luz mental? O espírito. Tanto num fenômeno quanto o outro, ele mostra que quem comanda o corpo todo é a luz mental. Cada parte, cada célula do corpo, cada estrutura, cada órgão é comandado pela luz mental. No fenômeno da morte, a luz mental se recolhe e vai se concentrar para depois ser liberado do corpo. E o corpo vai ser dado como morto. Na medicina, quando houver o reconhecimento da presença dessa luz mental, se é luz, é um tipo de matéria. Como ele diz, André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, a mente ainda é matéria. E no livro Evolução dos Mundos, ele diz, não temos a pretensão de explicar o espírito. Mas ele deixa claro, a mente ainda é matéria. Não o tipo de matéria que conhecemos. Porque ele afirma ainda, em Evolução dos Mundos, que antes do hidrogênio, há muitos elementos químicos na natureza, e após, na época era urânio, hoje nós temos até o 119, 120, já está passando, que são aqueles últimos da tabela, que tem duração
uma existência mínima, às vezes, de frações de segundos, mas são comprovados cientificamente. Mas a tabela periódica, diz André Luiz, na sua pesquisa, que ela é muito pequena, perto da quantidade de elementos e de matéria que existe compondo a natureza. Então, quando a medicina ela puder se unir um pouco à física, que é quem está chegando mais próximo dessa estrutura com a descoberta dos bósons de Higgs e de outras partículas subatômicas. Quando conseguir chegar a esse ponto, vai entender que tratar o ser humano tem o seu aspecto químico, o seu aspecto bioquímico, o seu aspecto eletroquímico, o seu aspecto magnético e, acima de tudo, o controle mental do dono do corpo. E aí surge um outro conhecimento que terá de ser pesquisado, os das relações energéticas entre uma criatura e outra. Foi com o avanço da eletricidade que se sabe trabalhar a eletricidade do cérebro, do coração e do corpo. Quando passar dos limites da eletricidade, atingir os limites do magnetismo, a ressonância magnética é um exemplo desse tipo. Mas quando ultrapassar esses limites nas frequências e nos enquadramentos que a ciência está colocando, nós vamos ter uma outra medicina, muito mais avançada. Muito bem. Pergunta curta, a resposta tem que ser mais aprofundada dessa do que essa, não existe, né? Mas acho que ficou bem claro para todos. Alguém mais tem... E obrigado pela resposta, viu, professores? Gente, eu estou meio acanhada de fazer a pergunta, porque eu não sou uma grande conhecedora, mas eu sou uma grande curiosa. Bem, então eu gostaria de saber se os senhores podem nos dar alguns exemplos. Por exemplo, sobre a questão da mediunidade, a gente sabe que quando não vem o desenvolvimento dela, né, seja em que religião ela for processada, né, ou professada, elas podem ser confundidas, por exemplo, como o senhor falou, né, doutor, com problemas de histeria, enfim, esquizofrenia, mas elas também podem vir ao corpo físico, como apresentarem uma grande alergia, que a gente não encontra, né, os sinais de onde é que vem isso, como úlceras gástricas, como questões assim. Eu gostaria de saber dos senhores, como médicos e espíritas, se os senhores já se depararam com casos como esse e como é que os senhores lidam com esse tipo de coisa. Passo para outra ou responde essa? Acho que responde essa, né, inicialmente já. É interessante a pergunta. Geralmente, a gente tenta ver a doença do ponto de vista somático, do ponto de vista físico, etc. Mas, quando a gente procura uma explicação e não encontra, quando eu falei, como alguns exames estão todos normais, nós temos que pensar que está existindo algo mais. Então, a doença espiritual, isoladamente, ela tem que realmente ser isoladamente. Temos que afastar todos os outros aspectos. Mas, no começo, ela realmente pode ser confundida. O próprio Franciscano Xavier, no começo, ninguém conseguiria entendê-lo. O pai dele, o padre, a quem ele recorria muito, entendeu? Ainda hoje em dia, muitos amigos, muitas pessoas até têm receio do espiritismo, entendeu? Tem medo do espiritismo. Não é para ter nada disso, entendeu? Ou você acredita no espírito ou não acredita. Se você acredita, então pode existir a presença do espírito.
pode existir a comunicação com o espírito. Então, não é para ter medo do espírito. Mas, realmente, no começo, tem que ter muito cuidado para afastar um caso de alucinação, de psicose. Exemplo prático, por exemplo. Uma igreja, pessoas falando em línguas. É um exemplo muito prático. Bem, em minha opinião, a opinião de alguns colegas psiquiatras, que foram meus amigos, aquilo não é língua nenhuma. Não existe aquela língua no planeta Terra. Não é árabe, não é russo, não é armênio, não é francês, não é inglês. Aquilo simplesmente é um estado histérico. Me desculpem se tem alguém aqui pertencente a alguma igreja desse modo. Os apóstolos, quando falaram em línguas, eles falaram em línguas que eram realmente conhecidas. Falaram em grego, falaram em outras línguas da Europa, em hebraico, etc, etc. Então, aquilo falar em línguas não é. O Chico, quando escrevia em outros idiomas, escrevia em idioma que existe. Inglês, francês, etc, etc. Então, tem que distinguir o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Esta é a minha opinião. Primeiramente, fazer uma distinção entre, como ele colocou, o fenômeno psíquico, o fenômeno pessoal, de mente, com o fenômeno de relação com outras mentes. Não é isso? O fenômeno da própria mente, se ela está ajustada ou desajustada, aí tem as classificações da psiquiatria, da psicologia. Porém, em determinado momento, há confusões entre os distúrbios da própria mente com os distúrbios da relação da sua mente com outra mente desajustada também. O indivíduo em si mesmo, ele pode causar danos na sua estrutura mental e causar danos no seu corpo físico. Aí, energia pura. Quando pensamos, nós criamos. Ao pensar, criamos. Criamos imagem em torno de nós. André Luiz chama de psicosfera. É uma esfera psíquica. Quer dizer, ao pensarmos, esse campo magnético, que é campo mento-eletromagnético, em torno de nós, expressa o que nós pensamos, por imagens, por cores e por sons, instantaneamente. Como que isso funciona? Na atualidade, você tem... É até fácil da gente explicar na atualidade. Os hologramas. Os hologramas já são quase uma realidade, porque já estão preparando equipamentos para se apresentar hologramas até em auditórios, em apresentações. Como está aqui o projetor, que antigamente falar um projetor desse era uma aberração, não é? Eu dei aula com um projetor que colocava o livro embaixo, chamado episcópio, ou retroprojetor. Quem utilizar um episcópio agora, um retroprojetor, vai dizer que é completamente ultrapassado. Daqui a pouco serão os hologramas. Pois bem, quando pensamos, geramos esses hologramas em nossa volta. Aí, a relação nossa, ou seja, do que pensamos com o nosso corpo, pode gerar distúrbios vários. Bem, daí pensamos e nos relacionamos com outro que pensa que está desajustado, se absorvemos, que é uma decisão pessoal, a gente vai causar danos no nosso corpo, porque nós somos donos do que temos. Todos nós somos aqui donos dos nossos corpos. E só acontece alguma coisa com o nosso corpo se a gente autorizar. Mentalmente autorizar. Daí a gente se relaciona com o outro que tem distúrbio, que pode estar num corpo físico ou sem o corpo físico. Aí chamam-se isso processos obsessivos ou obsessão, auto-obsessão, o próprio indivíduo causando os transtornos em si mesmo ou na relação com outros, que pode atingir até o soma, pode, como atinge também os corpos espirituais. Não é? Pensou, criou. Pensou insistentemente, plasmou. Deu vida, sustentou.
E aí você traz consequências, ou em torno de você, ou em si mesmo. Boa noite. Eu também não sou da área de saúde e também não tenho tanto conhecimento sobre a doutrina espírita, né? A gente está sempre tentando se aprofundar, mas enfim. O que eu queria perguntar também tem relação com esses transtornos psicológicos, como a colega falou. Era basicamente se existem dificuldades ou problemas no uso de remédios psicotrópicos na mediunidade. O fato de você usar esses medicamentos para tratamento de transtornos psicológicos, se isso influencia, assim, principalmente dificultando o processo mediúnico. E também outra pergunta sobre como é que acontece no meio médico a evolução no sentido de aceitar outras interpretações, como, por exemplo, a mediunidade na interpretação de um paciente que está ali apresentando esses problemas, como, por exemplo, um transtorno de ansiedade, uma depressão, como que os médicos aceitam ou não aceitam hoje em dia, se vocês veem evolução nessa aceitação, de olhar para um paciente e ver, não, pode ser que isso aqui seja tenha outra explicação, que não esteja dentro da minha formação científica. A pergunta é mais ou menos parecida com a anterior. É o seguinte, o médium é uma pessoa normal. Às vezes ele é um pouco mais esquisito, vamos dizer assim, mas é uma pessoa normal. Ele não é para ter transtorno do ponto de vista psicológico, psiquiátrico. Quanto ao uso de ansiolíticos, eu digo que não afeta nada. Nada. Conheço juízes federais que tomam ansiolítico antes de ir para o seu trabalho. Então, tomar bromazepam não afeta nada. Às vezes tomo e vou jogar futebol. Meio comprimido de bromazepam. Não afeta nada. Agora, existem remédios mais pesados. Os remédios antidepressivos, eu não prescrevo. Acho que é da alçada mesmo da psiquiatria. São remédios que eu considero que podem dar efeitos colaterais ou efeitos diferentes, perigosos, podem dar até realmente indução ao suicídio. Então, os antidepressivos eu não prescrevo, acho que é da alçada da psiquiatria. Mas a esquizofrenia, ela é diagnosticada facilmente por um psiquiatra, porque ele vai ver que aquela mente há uma dissociação da mente. Aquela mente está fragmentada. Enquanto que na vida comum, na neurose, na simples ansiedade, não. Há apenas conflitos intrapsíquicos, que todos nós temos. Mas na esquizofrenia não é diferente. Então, é a área da psiquiatria, nós vamos respeitar essa área, não vamos entrar nessa área. Mas o médium, repito, é uma pessoa normal. Inclusive, no fenômeno mediúnico, o professor aqui, a mediunidade, ele atua, às vezes, com um pouco de mediunidade do seu próprio inconsciente, a mediunidade anímica, e às vezes, junto com a mediunidade de outra entidade. Mas sempre entra um pouco do seu inconsciente na mediunidade. Por exemplo, eu acho que eu tenho mediunidade premonitiva. Então, a mediunidade até agora é uma mediunidade, vamos dizer assim, anímica. Ainda não recebi a mediunidade de outro ser já falecido. Então,
não acho que seja tão complicado assim entender mediunidade. Não acho. O professor aqui pode dizer se é complicado ou não. Quando eu falo em mediunidade, ele passa para mim, porque é nossa área de pesquisa já há um bom tempo, não é? Primeiro me chamaram de médico ali, eu agradeço a honra, mas eu não sou médico. Na próxima existência, Islã, eu vou me candidatar a ser médico. Eu sou advogado, mas eu estudo a doutrina espírita há um pouco mais de 40 anos de estudo, né? Agora veja o seguinte, em relação ao aspecto ação de medicamentos, raciocine do seguinte modo: mente age sobre o corpo mental, que é uma estrutura material e magnética, elétrica e magnética, que consequentemente vem agir sobre o cérebro. O cérebro é uma estrutura bioquímica que funciona com transmissores de natureza elétrica e magnética. Ora, informações vão passar pelo sistema nervoso, que, na verdade, é todo por transmissão elétrica e magnética. Se você tiver uma substância química que você vai injetar no indivíduo, que vai promover uma alteração nesta condução, automaticamente vai alterar os parâmetros de interação entre mente, corpo mental e corpo biológico. Se essa interação ela vai ser comprometida, ela vai ser afetada, vai depender do potencial do medicamento e dos efeitos que cause, ou da substância. Nós tivemos a oportunidade de ver material sobre o uso das drogas no sistema nervoso central. Eu tive, num período muito curto, 2 apresentações. Apresentação de um médico sobre o uso de drogas e os efeitos. E a apresentação de um agente federal especialista, agente da Polícia Federal, especialista em psicotrópicos. Inclusive o uso ilegal das substâncias entorpecentes. E, simplesmente, depois dessas 2 apresentações, eu fui estudar um pouco sobre o que o Espiritismo nos traz a respeito. Então, observem simplesmente, a doutrina nos ensina que, na atualidade, eu vou utilizar a exemplificação que a atualidade favorece. Você tem uma CPU que vai se comunicar com todos os periféricos com fibra óptica. E daí, você injeta na fibra óptica campos magnéticos distintos do que ela precisa para funcionar. O que é que você vai ter? Deformidades, alterações. Alterações de picos energéticos, de picos magnéticos, alterações de picos luminosos. A mensagem que antes se imaginava que era analógica. Ainda lembro da explicação de um médico na década de 80, ele falando sobre a transmissão neuronial, falando em pulsos elétricos e apenas pulsos elétricos. Recentemente nós estávamos ouvindo uma explicação de um médico norte-americano com uma pesquisa com os brasileiros do Espírito Santo, do Canadá, do Japão, eles fazendo pesquisas sistema central, neuronial, com físicos, com médicos e especialistas na área, e eles raciocinando o seguinte, na minha síntese aqui, eles estavam raciocinando em transmissão digital. Não mais aquela transmissão analógica de pulsos elétricos, mas sim de informações por ondas. E nessas ondas contendo todas as informações. Se você tem uma substância que vai alterar
todo o funcionamento químico deste processo vai alterar a interação entre o dono do corpo e o corpo. Isto afeta no raciocínio, isto afeta na sua motilidade, mas pode chegar a afetar em determinado momento na sua capacidade mental, se ele não for um espírito moralmente desenvolvido e tiver dependência, em grande parte, da estrutura biológica para raciocinar. Como já presenciamos, por que eu disse moral? Porque eu já assisti uma garota de 15 anos, totalmente enfurecida, presenciei em torno de 5 homens, todos da polícia militar, tentando segurá-la, trazendo do hospital de volta, do hospital de pronto-socorro, e não conseguiam segurá-la. Com assistência espiritual, cessou de imediato, ela ficou calma, adormeceu e dormiu mais de 36 horas. E eu perguntei qual a causa. Porque no hospital, para acalmá-la, o policial disse que tinham dado medicação para ela que dava para fazer dormir um elefante. E dose cavalar. Então, afetou todo o sistema. Quando ela veio acordar, quase, digamos, um dia e meio depois, 36 horas, um dia e meio depois, ela adormecendo profundo, ela acorda ainda tombando, ela acorda ainda com uma sede extremada, ressecada, teve de ser levada ao médico para o médico tomar os cuidados necessários, de hidratação e uma série de outras coisas. Mas, do ponto de vista do conhecimento que a doutrina nos traz, é a interação mente a mente, mente sobre o corpo, e se tiver alguma coisa empatando essa condutividade da mente até parte do corpo, não vai acontecer a comunicação de modo como está programado ao longo dos bilhões de anos. Pode ser por química, pode ser por violência, pode ser por traumas, por rompimento e assim por diante. Edilmo, só para colaborar, gostaria de falar um pouco sobre o assunto, porque a gente está falando de ciência além da ciência, né? Uma coisa que é muito, às vezes a gente diz é a teoria e é o que se gostaria que acontecesse, né? Que tivesse um médium no pronto-socorro psiquiátrico, que se gostaria que tivesse um médium que pudesse dar um passe ou atender um paciente em um distúrbio mental agudo. Mas eu vou falar em nome da AME, né? Que é a Associação Médico Espírita, que diz que há que ter muito cuidado com relação à distinção entre doenças mentais, porque, como você mesmo falou, um paciente que apresenta uma esquizofrenia, um distúrbio psiquiátrico grave, ele tem distúrbio do seu pensamento, né? Ele tem dissociação do pensamento, demonstrando que há uma falha ou uma perda do seu equilíbrio, né? E ele pode ser violento consigo próprio, com outros, inclusive, como falou, automutilação e mutilação externa, e os mecanismos que nós temos, a medicina atual tem para controlar e trabalhar e tratar muitas dessas patologias e trazer uma certa, vamos dizer, uma felicidade ideal, mas uma felicidade relativa para aquele paciente, uma convivência social, são os medicamentos, né? Então, a gente não pode abrir mão da terapia psiquiátrica. E a maioria dos pacientes psiquiátricos, principalmente nos psicopatas. Quem já passou por uma depressão sabe também que, e acontece em religiosos, não religiosos, em espíritas e em médiuns, sabe a grande benefício que os antidepressivos trazem para esses pacientes. Conseguindo passar esse período dificultoso, que é um processo depressivo, né? A gente conhece palestrantes e espíritas que entraram em depressão e que só se beneficiaram, não só com a terapia espiritual, mas medicamentosa. Então, a gente não pode preconizar e abdicar do uso das medicações, que são avanços grandes. Existe dentro da religiosidade
tudo é mediunidade, não é assim, né? As alterações de comportamento chega no centro espírita, né, bofeteando, gritando, é uma obsessão, não é sempre assim, tem que primeiro diagnosticar se tem um distúrbio psiquiátrico, e da mesma forma no hospital, chega lá um paciente todo alterado, nem tudo é só distúrbio psiquiátrico, pode ser uma obsessão mediúnica. Então, tem que se ter uma relação, por isso que há necessidade dessa comunicação entre o que é espiritual e a ciência para se trabalhar e trazer o melhor conforto, tratamento para aquele paciente. Nessa encarnação, ele vai ter esse distúrbio mental, não vai ter cura, né? Pode dar toda a terapia espiritual, né, externa, porque o problema está interno, está intrínseco a ele, na quebra do seu pensamento, na quebra da sua harmonia, na sua autoculpa, né, as atitudes que provocou em outras vidas, e que nessa vida ele vem se culpando e vem se perturbando, e ele não se aceita como uma pessoa normal, e não vai ser numa vida que ele vai resolver, daí a necessidade da reencarnação. É só essa complementação que eu acho que a gente tem que colocar muito, muito forte, porque não há dirigente de casa espírita, de religião nenhuma, que pode dizer, para de tomar o remédio. Isso é perigosíssimo. E que a gente sempre fala, se chegar numa religião e disser isso, sai correndo dessa religião. Né? E da mesma forma, o médico que exclusivamente fala que é só material e abdica, não vá no centro espírita, não vá numa religião, ele está também perturbado, precisa de tratamento também, esse médico. Há uma característica, Isla, na obra espírita, nós vamos encontrar narrativas de que, como ela colocou, a pessoa vai tratar, tem que se tratar do aspecto médico, sim, como a medicina está apresentando, com todos os recursos da medicina, e se houver um quadro, não é, que tenha aspectos de natureza de interferências espirituais ou de outros pensamentos, quer dizer, de outra estrutura mental, que haja outros tratamentos espirituais. Isso é preciso estudar com muito carinho, analisar. Cada caso. Caso por caso. Há pessoas que chegam, procuram a casa espírita, eu vou procurar a cura. Primeira coisa que a gente informa, aqui não tem cura. Aqui lhe dar a responsabilidade para que você lute. Agora, se você vai conquistar a plenitude do seu restabelecimento, nós estamos dando para você elementos. Assim como na medicina, ela dá elementos, ela favorece. Entrega o indivíduo a responsabilidade de uma parte e entrega a natureza a outra. Cada um contribui com o que pode, né? Isso, para que fique bem claro que há que ter essa interação. Aí o respeito das práticas. Sem dúvida, a prática terapia espiritual vai sempre dar uma ajuda em qualquer tratamento médico. Né? Stanley. Sim, eu acho que mais uma pergunta, e tem o nosso irmão também que eu acho que depois fazer um comentário sobre uma casa, acho que mais duas, já que a Aline quer falar. Então, suspende em 3, tá certo? 3 perguntas para a gente poder encerrar, que já avançada a hora. Bom, boa noite a todos. Podemos ser breves. Eu estou procurando falar isso agora, me veio na mente, porque nesse momento eu teria que estar dando aula no Leopoldo Cine. Mas como meu amigo Edilson me convidou, eu vim. Mas o tema me fascina pelo que aconteceu. A minha esposa estava no Memorial São Francisco em 2003, já fazia alguns dias, e um médico, um bom amigo meu, a gente sempre conversava e ele fazia perguntas. Só que ele tinha preconceitos e medo. Eu dizia, olha, você precisa estudar alguma coisa, aprender alguma coisa, porque pode acontecer com você. Ele disse, o quê? Aí eu expliquei algumas coisas, erros médicos e outras coisas mais. E um belo dia, por volta do meio-dia, a minha esposa estava no primeiro andar, e eu não fui pelo elevador, eu fui subindo pela escada. E quando eu cheguei quase no final, eu vi esse cidadão correndo, desesperado, me pegou pelo braço, levou pelo corredor, e o primeiro quarto que estava vago, nós entramos, ele trancou a porta, ele disse, eu quero que você me explique. Mas ele não conseguia parar, ele estava desesperado. Quando ele se acalmou, que eu dei um pouco de água para ele me contou que foi operar uma paciente, e de repente
ele abriu e deu um branco, ele não sabia qual caminho a tomar. Ele entrou em desespero e de repente começou a suar. Uma enfermeira dessas que tira os aparelhos que já foram usados, disse para ele, faça uma oração. E ele, no desespero, disse, faça você. Ele estava transtornado. Então ela fez uma prece e aos poucos ele foi voltando, mas tremendo, e ele voltou ao normal e terminou a operação dele. Ele disse, até aí tudo bem, agora eu quero que você me explique o que foi isso. Eu falei, o que eu venho lhe avisando faz 10 anos, para você estudar, para você aprender que isso pode acontecer. Veja, o espírito que estava ali, atrapalhando aquela paciente, ele não tem nada contra você, absolutamente nada, mas ele quer destruir aquela pessoa. E quem que vai errar? É você que está fazendo. Então, se você tivesse um conhecimento, tivesse um estudo, você sabia que na hora que você mandou a moça fazer a prece, você próprio faria até antes de começar, e depois, quando terminar, fazia a prece de agradecimento. Então, esse espírito, depois da prece, deixou ele livre, e ele terminou a operação, mas ele queria explicação. Esse rapaz passou desesperado, lá no quarto onde nós ficamos, durante um bom tempo, até ele se acalmar. Ele disse, agora eu vou ler aquele livro que você me deu. Quer dizer, então veja, o preconceito e o medo, conforme vocês estão falando, né, que é o que acontece. E a moça ali estava perguntando, né, a respeito disso. Então eu achei interessante eu poder narrar essa história. Muito obrigado. Stanley e Jaqueline, a gente encerra, certo? Não, pode fazer, Stanley. Boa noite e parabéns, doutor Edilson. Muito obrigado pela oportunidade de colher alguns ensinamentos com a sua exposição. Me preocupou muito essa discussão última. Eu gostaria de trazer à reflexão um fato que bem elenca, bem evidencia a necessidade da medicina no contexto humano, independente de espiritismo e o que quer que seja. Ninguém menos do que o próprio Francisco Cândido Xavier passou a vida toda se submetendo a tratamentos com a medicina, né? Então isso já deixa bem de lado essa questão, que pode adentrar a esfera até do fanatismo. O espiritismo, como bem colocado, é uma proposta de reforma ética, portanto moral. O contexto religioso é abraçado por ter como base o Novo Testamento. O Novo Testamento, por estar narrando ali a passagem de Jesus Cristo pelo mundo. Mas o Espiritismo não tem como proposta estabelecer que a doutrina espírita traz a verdade única. Pelo contrário, Chico Xavier sempre evidenciou que a religião do mundo deveria ser o amor. Portanto, deixando distante qualquer possibilidade de sectarismo. Nesse sentido, e voltando ao tema que foi proposto, a minha grande pergunta é, qual a conexão que existe entre a proposta ética espírita e a proposta ética médica praticada no contexto humano? Porque o que eu percebo é que há uma preocupação quase que única, tão somente a cura dos males. Mas aí eu me questiono, é possível curar males sem se preocupar com as causas, atacando apenas os efeitos? Então, neste sentido, o que para mim evidencia como maior questionamento filosófico é qual é o trato que a medicina dá na própria academia à questão ética, sobretudo fazendo o cotejo com a proposta ética espírita. Aí é uma questão de quem está vinculado à Associação Médico-Espírita e tem o contexto de médico no seu dia a dia. Você praticamente fez a pergunta e respondeu. Mas o doutor Ilan é craque nisso. Ele sempre fala aqui que a AME tenta fazer isto, ligar a saúde com a espiritualidade. Então, eu passo a palavra ao doutor Ilan para fechar essa pergunta de Stanley veio, só complicou, viu, Stanley? Não, mas a questão, se eu entendi bem o que você quis colocar, né, é uma discussão filosófica muito importante, inclusive na formação médica, né? E no estudo que dos 6 anos que nós passamos, né, e depois a formação pós-graduanda,
de a cura da doença em si é algo muito importante, sem dúvida. Ninguém quer ficar doente, né? Mas não é o fim da medicina, do médico, né? O objetivo da medicina é muito mais do que curar, né? Quando puder curar, cura. Então, na situação da cura, tem que curar. Se eu estou com dor, tem que dar remédio de dor, né? Na urgência, né? Mas o fim maior é muito mais do que isso, e para quem entende realmente a medicina, sabe que é muito mais do que isso, né? O cuidar, né? O curar, né? A gente fala, o curador, eu assisti alguém falando que existe o curador de uma exposição de obra de arte. O que é um curador de uma obra de uma exposição? É o cuidador. Então, o médico tem que ser o cuidador. É o cuidar na doença, tentando curar, né? É o cuidar na morte, tentando acalentar e confortar e fazer essa tranquilidade, desse entendimento que a vida tem o seu fim, né? É o cuidar quando não tem cura, dizendo que ele tem que suportar. Então, esses princípios que têm que ser coadunados, têm que ser juntados entre a medicina, que a medicina verdadeira é essa, que é a medicina espiritual, porque a gente sabe que a medicina não é uma arte, é uma ciência, mas é antes de tudo uma arte, né? E aqueles que a entendem conseguem, não precisa tratar de espiritualidade, porque a própria medicina já traz no seu bojo essa questão da humanidade, do humanismo. Então, eu não sei se te coloco mais dúvida ou consigo responder alguma coisa do que tu queria entender, mas que tu já sabe a resposta, como disse Edilson, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente está aqui com médicos, professores nossos, né? Nosso professor de moléstia infecciosa podia até falar alguma coisa, ele que passou muito dos conhecimentos para a gente sobre o cuidar, muito mais do que o curar, né? Tratando das doenças infecciosas que assolavam e ainda assolam, né, o nosso mundo e o corpo físico. Não sei se você gostaria de falar, professor. Não. Professor Bruno, a doutora. Em quem a gente se espelha, né? São comportamentos éticos que vão além dessa medicina que às vezes é mercantilista, que dizem que é mercantilista, mas na realidade é materialista, é praticista, é organicista, é medicamentosa, é limitada e reducionista. Esse é um tipo de medicina que existe, que tem seus efeitos, que tem seus benefícios, que traz a cura muitas vezes, mas que o médico sofre quando não consegue a cura, que o paciente sofre quando não entende a sua relação com essa doença. Então, a verdadeira medicina é espiritualista, no meu entender. Tem um aspecto aí, Islam, que ele colocou a ética espírita. Há uma diferença fundamental. Primeiro, ética é um ramo da filosofia. Estuda. Como ramo da filosofia, as bases da ética é a mesma, tanto para ética espírita, quanto para ética na medicina, no direito, em todas as áreas. Enquanto atividade, é o ser humano. Porém, os fundamentos que levam a determinados raciocínios éticos é que se diferenciam. Por quê? Porque a ética, em determinado momento, ela é levada a ser vista por outros ângulos da filosofia, como a filosofia materialista. Então, daí, o desdobramento de uma ética com fundamento numa doutrina filosófica que admite que a matéria é soberana e é a base de tudo, ela traz uma consideração dentro de um padrão de respeito ou de conceituação ao humano. E numa doutrina que diz que a matéria ela não é a soberana, que é apenas um item do processo, ela tem uma outra determinante. Esses fundamentos é que diferenciam na aplicação. Porém, nas linhas gerais, os padrões são os mesmos. Tanto que o raciocínio que ele coloca milenarmente, curar, cuidar. Doutrina espírita, em síntese, é cuidar.
cuidar do ponto de vista do ser humano na sua integralidade, no seu ser. Agora, trazendo alguns aspectos que a doutrina acadêmica, ela, como diz o Islã, foi assumida pelo materialismo, não inverso, e passou a querer dominar todas as explicações. Você vê um aspecto ético bem prático para entender essa aplicação vida, aborto, não é? Teve várias palestras aqui e pelo Brasil afora. O que é vida? Se a vida é apenas a junção de 2 gametas para gerar uma célula ovo e se multiplicar, essa é uma visão materialista. Se a vida é um ser inteligente que está em evolução ao longo de bilhões e bilhões de anos, que nunca vai morrer e terá trilhões e trilhões de anos pela frente, que está formando um corpo apenas para ter uma utilidade de aprendizado, todo o raciocínio na ética deste fenômeno morte pelo aborto será diferente. Então, são os fundamentos. A diferença está nesses fundamentos. É quando se reduz ou se vê a totalidade. Se amplia. Jung, ele foi aos Estados Unidos, em Washington, e conversando com uma das pessoas, um dos pacientes, um cara lá, ele escuta o cara fazer uma descrição sobre uma parte da física, sobre o movimento do Sol, dos ventos, etc, etc. Tudo bem. Aí ele escuta aquilo, 10 anos após, ele lê um livro em que há a mesma descrição. Ele fica estupefacto. Mas como é que pode? O que é que ele chega à conclusão? Ele não fala a palavra mediunidade, mas ele diz, olha, o psique tem uma camada impessoal e não obedece ao tempo e ao espaço. Então, existe algo mais. Ele não chama mediunidade, mas ele diz, como é que pode? Aquele cara falou um negócio há 10 anos atrás, e só agora, jamais ele podia ter lido esse livro, foi editado agora. Então, Jung realmente acreditava que existia a mediunidade. E fechando mais ainda, o Kardec, que é muito lúcido, muito coerente, muito equilibrado, na Revista Espírita, não está nos livros, no Pentateuco do Kardec, mas ele diz claramente, numa das revistas, 161, não sei o quê, publicar essa revista todo mês, em Paris. Ele diz, olha, se algum dia a ciência mostrar que a doutrina, que a mediunidade não existe, sigam a ciência. Quer dizer, o Kardec foi um cara realmente ilustre. E como diz um orador do Espírito Santo, qualquer dia nós veremos Allan Kardec nos livros escolares. Citar Allan Kardec nos livros escolares. Porque realmente Kardec foi quase um cientista, foi um brilhante. Pronto. Então, eu não poderia fechar essa apresentação sem dizer essa historinha e dizer isso aí. A última pergunta com Jaqueline. Quando eu fiz a minha ficha,
Instituto de Ciências do Espírito, eu coloquei que minha intenção realmente era ser médico e ser médico, para seguir um pouco melhor. Está lá escrito na minha ficha que você recebeu. Então, se eu puder ser médico, e ser médico e seguir um pouco melhor, a minha intenção é estar no curso. A outra pergunta, Jaqueline. Eu queria fazer a minha pergunta agora. Pois não. É o seguinte: como os colegas médicos veem a questão da medicina, da mediunidade, como utilizar o médico médium, utilizar a sua mediunidade no tratamento dos seus pacientes, que tipo de paciente poderia chegar a essa ajuda, porque existe também um preconceito, né? Aquele médico só pensa que vai curar meu espírito, ou vai curar alguma outra coisa, que tenha um distúrbio, e esquece, e não fique tão fanático, vamos dizer assim, pela sua parte espiritual, orgânica, mental, e esqueça a parte orgânica, né? Era mais ou menos isso. Aquilo que Islã chegou a falar, me expressando melhor, que não está saindo de bem, seria não só pensar na parte orgânica e esquecer a parte espiritual, mas a parte mediúnica do médico nesse contexto. Como utilizar sua mediunidade na cura de seus pacientes. Se existe alguém que consegue fazer isso, se já ouviu falar sobre isso, algum colega, que eu estou muito estreante há mais ou menos um ano atrás, 1 ano e meio, a gente se aproximou por outros motivos, que já estão bem superados, bem melhores, nas experiências pessoais, mas que me aproximou, que eu sempre achava essa questão da mediunidade, essa questão da espiritualidade muito importante na nossa profissão. E sempre houve esse lado. Mas se existe alguém, algum estudo, alguém que já faz esse tipo de coisa com relação a seus pacientes. Eu tenho vivenciado algumas coisas, mas é muito embrionário ainda, certo? E a questão, que eu achei muito interessante, que outra pessoa falou, do comportamento de pessoas, de personalidades. Hoje em dia, tudo é muito instantâneo, né? Quântico, vamos dizer assim, a TV analógica LED, é tudo muito rápido. O contato entre as pessoas é muito fugaz. A pessoa tem milhões de amigos no Facebook e não sabe nem quem são. Não conversam, não pegam, não sentem, não tem um diálogo simples que podia resolver uma consulta, muitas vezes, sem um medicamento. A pessoa está querendo ser ouvida. Então, eu acho muito interessante a gente estar se avançando muito na parte tecnológica, essa parte, e está esquecendo a essência, para curar um paciente, muitas vezes. Ou então, não tem tempo, tudo tem que ser muito rápido. O paciente também não tem muita paciência, às vezes, de falar, atualmente. Alguns não têm, querem logo remédio e pronto. E vão cada vez mais se distanciando do seu íntimo, da sua essência. Ficou meio confuso, mas foi saindo assim. Acho que deu para entender a pergunta. Eu vou dizer só 2 minutos. A mediunidade é uma coisa interessante. Recebo um paciente com neurodermatite, uma dermatite de origem emocional, e, sem querer, eu peço a ele um PSA. PSA veio 90. Ele foi ao urologista, era realmente um câncer de próstata, ele já está operado, está bem. A irmã dele esteve lá no consultório. Doutor, por que o senhor pediu o PSA? Eu digo, rapaz, eu não sei. Alguma entidade junto de mim fez, não fui eu que pedi. Então, isso chama-se mediunidade. Quer dizer, você faz as coisas às vezes sem perceber por quê. Não tem uma explicação. Então, a mediunidade ajuda e muito na medicina. Entendeu? Então, você ter alguém que lhe ajude, entendeu? Na sua abordagem do paciente, é muito útil, muito bom. Quer que eu fale também?
Eu acho que a gente começou, Jacqueline, você foi feliz que você terminou a última pergunta que foi feita com a primeira pergunta que eu fiz, que foi exatamente de que forma a medicina, né, a saúde, os profissionais de saúde podem utilizar isso que a gente escutou hoje aqui, que a mente e o cérebro são diversos, né? E a gente tem o cérebro e o pensamento, ele pode sofrer influências, e de que forma que o médico pode utilizar isso no dia a dia. Disso foi muito claro, né? E eu tinha até anotado, logo que vocês falaram no primeiro momento, eu comecei a colocar, né? E escrevi algumas coisas, para lembrar principalmente. E eu acho que o médico e o profissional de saúde, qualquer que seja, o enfermeiro, o psicólogo, o fonoaudiólogo, e etc., né? Ele, sabendo que pode ser influenciado por entidades que têm mais conhecimento, primeiro por conhecer a estrutura espiritual melhor do que a gente agora encarnado, né? E poder ter uma visão melhor da doença e do corpo que a gente está tratando, a gente pode sofrer influência através da intuição, da boa intuição. Então, aquilo que o nosso colega falou, faz uma oração, começou o trabalho, se harmoniza, se prepara, e você vai estar atraindo e estar se ligando, porque pensamento é sintonia. Já que é matéria, pensamento é matéria, né? Existe energia, tem cor, tem cheiro, né? Um cheiro bom, um cheiro ruim, e ondas. Então ele se sintoniza com uma onda de rádio, ele se sintoniza com o Edilmo. Aqui todo mundo está sintonizado numa coisa, né? Num pensamento só. É um pensamento. Então a gente está sintonizado num pensamento, numa antena só. Se a gente se sintoniza com a espiritualidade que está pensando em cura, você vai sintonizar com ele. Então você abre através de uma prece, de uma oração, de uma meditação, e você se prepara. A sua mediunidade, todos nós somos médiuns, né? A mais simples é a intuição, e é fácil, eu acho que todo mundo tem intuição. Eu vou por aqui, eu vou por ali, eu quero isso, eu quero aquilo, né? É a sua vontade, às vezes misturada com a vontade de quem quer te ajudar ou te atrapalhar, né? Então, uma mediunidade mais intensa, não existe a especialidade médico-médium, né? O CRM não admite, não tem isso, né? Você vai fazer charlatanismo, isso aí é contra a prática médica. Mas você não precisa dizer que é médico-médium, né? Então você não precisa dizer que é médium quando vai orientar um paciente. Você não precisa dizer que é médium para o paciente que está achando que ele deve seguir um comportamento assim ou assado, né? E a gente tem quem é médico e que realmente está humanizado, que quando conversa com o seu paciente, você tem N exemplo, que você começa a conversar com o paciente e vem aquela intuição, é o PSA que pede, é aquele momento de você dizer, está na hora de você perdoar, né? Tinha uma paciente que a gente tinha, ele morava no interior, é uma senhora, e o filho dela foi assassinado, né, por ciúmes, e ela culpava a nora, né? E a partir daquela morte, ela teve um quadro psicossomático que não melhorava, e ela sempre dizia, eu quero que minha nora morra, eu estou com ódio dela, né? E a gente sempre conversava, enquanto a senhora não perdoar, a gente chegava nessa conclusão, a senhora vai estar sofrendo, a senhora está trazendo para dentro de si o sofrimento, né? E não precisa ser médium para isso, precisa ser sensível, né? Ter essa sensibilidade ali, você ir orientar e saber da vida do paciente. E, trazendo isso para a AME, com as perguntas de Stanley que você falou, né, a Associação Médico Espírita vem de encontro ao que a gente vê hoje, né, uma medicina que reduz o paciente e o tratamento a uma pílula, né, a um cachete. A uma pílula rosa, uma branca, uma preta, que vou tomar 3. Isso também mas não se reduz a isso. A ciência deixa de explicar vários fenômenos. A ciência materialista deixa de explicar vários fenômenos que a gente tem no dia a dia. Se eu perguntar aqui, mesmo não sendo espírita, mesmo não sendo religioso, vocês já tiveram alguma experiência que a ciência não explica, uma intuição, aquela ideia boa, né? Aquele estalado, né? Todo mundo vai dizer, aconteceu comigo, aconteceu com um parente, aconteceu com não sei o que, tem uma história para relatar, né? E aí, a ciência materialista não tem como explicar isso.
Então, a AME vem de encontro a essa medicina, que é a medicina reducionista, colocando uma nova proposta, que a gente chama o paradigma, mudar o paradigma, mudar as bases do que a Dilma falou, né? As bases éticas. O paradigma da AME é a medicina médico-espírita, que se baseia nos princípios espíritas, onde considera o homem como um ser espiritual, essencialmente espiritual. Antes de ser material, nós somos espiritual, porque nós estamos, antes de nascer, nós já éramos, e vamos continuar depois da morte. Né? Princípio espírita, da comunicabilidade com os espíritos, e sofrer a influência dos espíritos, dos já que já estão do outro lado, bons ou maus. O nosso colega sofreu uma influência má, porque não estava preparado, não sabia o que estava lidando, parou, deu um branco. Né? Que acontece com todo mundo. Naquele momento você está mais desligado, e agora? Para, ora, se conecta de novo, né? Adquire o controle emocional também, que às vezes perde, né? E aí segue o rumo. Então, essa comunicabilidade é outro princípio de espírita. E outro princípio da ética espírita é a moral espírita, né? Que a gente tem que prezar e divulgar, que é a moral do bem. Então, eu acho que é isso. Você queria que eu um complemento, né? Você levanta o braço várias vezes. A gente tinha ferrado as perguntas, mas só para a gente encerrar, porque já vai dar 10 horas. São 10 horas. Bem breve. Para a gente poder, que tem gente... Boa noite. Eu gostaria de colaborar da seguinte forma. Eu trabalho na instituição Espírita Nosso Lar. E lá nós temos o Hospital Espiritual, que é de André Luiz. O médico mentor da equipe médica espiritual, Dr. Alonso, e toda a sua equipe de enfermeiros. Gostaria de aproveitar a oportunidade para convidá-los para conhecer a instituição. E nós, na segunda-feira, fazemos atendimento fraterno espiritual. E, como ele falou na questão da ética, todas as pessoas que se aproximam querendo uma informação espiritual a nível de doença física estabelecida, a primeira pergunta que os benfeitores espirituais orientam é se eles procuraram o médico da medicina tradicional. Muitos dizem que não, então a gente orienta que faça todos os exames necessários e na casa do hospital, a médica, ela é médica por formação e é médica espiritual também. É ela que faz a psicofonia e toda a parte espiritual do Dr. Alonso. Então, assim, essa preocupação da ética, ela existe dentro da doutrina kardecista. É importante que ande paralelas, com muita conscientização. Os pacientes que querem fazer cirurgias espirituais, não aceitamos sem exames, porque logo após a cirurgia, é pedido que volte ao médico e refaça todos os exames. Então, assim, eu, pelo menos, sou médium psicofônica e eu tenho tranquilidade e ética em trabalhar nessa área do hospital. Então, eu adorei a palestra, gostaria de reforçar o convite de vocês até a instituição Nosso Lar, para ver de perto o nosso trabalho e muitas pessoas já tiveram êxito. Claro que uma das peças mais importantes dos dois lados é o amor e a fé racionada. Se não existir fé, os espíritos benfeitores auxiliam no tratamento, como você bem mesmo falou, muitas das doenças do corpo físico é por falta de alimentação, é porque veio com desordem de reencarnações anteriores, a depuração da matéria, de todas essas doenças, mas muitas doenças a gente adquire pela ansiedade, pela angústia, pela raiva, pelo ódio. E às vezes os espíritos obsessores que atraímos por afinidade. Do jeito que eu posso desejar o mal ao outro, de encarnado para encarnado, imagine quantas existências. Chico dizia que a gente já existiu há 100 várias reencarnações. Estamos num progresso evolutivo. Então é necessário essa conscientização. Jamais a doutrina espírita, no lado da medicina espiritual, pelo menos aonde eu trabalho,
ela vai passar à frente da medicina tradicional. Mas adoraria ver médicos lerem, estudarem Allan Kardec, desde a sua primeira codificação até o Evangelho, que é Jesus puro. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos. Obrigado. Bom, com essas nós podemos encerrar. Acho que foi proveitoso. Tiveram a coragem de estar aqui até essa hora, né? Sinal de que realmente estava animado, né? Então ninguém vai com minhoca para casa. Não tem nenhuma minhoca, nem piolho, nem nada. Então, boa noite e parabéns aos palestrantes, Edilma, Edilson.